Olá, pecuarista! Bem-vindo à nossa série especial sobre pastagens. Eu sou Wagner Pires, consultor de pastagem há quase 40 anos. Vamos lá! E eu vou trabalhar junto com uma convidada especial. Eu sou Lilian Dias, tenho quase 20 anos de experiência no jornalismo agropecuário e é uma honra participar dessa série especial que vai te ensinar a dominar a pastagem na seca e nas águas para você dobrar a rentabilidade da sua fazenda. E olha só, Wagner, tem um desafio aqui para você hoje, hein, no programa de Qual é? hoje. Nós vamos falar sobre as 5 estratégias para a recuperação de pastagens degradadas. Bora lá, então? Então eu vou começar do começo, de uma coisa bem simples. Explica para mim, Wagner, o que é uma pastagem degradada? Uma pastagem degradada, Lília, é uma pastagem que está em mais de 70% das pastagens do Brasil. Infelizmente, os nossos pecuaristas não enxergam isso. E muitas vezes ele tem a fazenda dele degradada, mas ele acha que a fazenda está muito boa. Mas a degradação já começou. Na maioria das vezes, Lília, ela é tão silenciosa que nem ele, pecuarista, consegue enxergar esse problema. E ela ocorre por diversas formas. Ela ocorre por queda de produção do capim, queda de ganho de peso do gado, degradação do solo, degradação ambiental. Tem vários motivos que nós vamos conversar no dia de hoje. Wagner, você falou uma coisa muito interessante agora. Você disse o seguinte, que muitas vezes o pecuarista nem se dá conta, ele não consegue enxergar. E aí, aproveitando esse gancho, eu pergunto para você, eles não conseguem diferenciar, então, uma pastagem degradada de não degradada? Como assim? Infelizmente, Lília, o pecuarista ele acaba acostumando-se com aquele cenário de plantas daninhas, de o capim ralo, aquele capim que não rebrota quando está chovendo, lento para rebrotar, de pasto rapado. E ele acha isso normal, porque ele vê isso, esse mesmo cenário, em diversas outras propriedades. Segundo a Embrapa, Lília, nós temos aproximadamente 70% das pastagens brasileiras ou já degradadas ou com algum processo de degradação. O caso é muito sério. Agora, Wagner, quer dizer que, então, que ele olha ali para um cenário de plantas daninhas e ele acha que aquilo é normal? Eu queria entender isso melhor. Quer dizer, ele não tem referência alguma, é isso? Não. A planta daninha, Lília, ela não surge num estalar de dedos. Ela vai surgindo aos poucos, lentamente, vai se desenvolvendo no meio da pastagem. Porém, a planta daninha, a grande agressão dela não ocorre por cima, mas sim por debaixo da terra. E ele não enxerga isso. O sistema radicular das plantas daninhas, eles são violentos, Lília. E eles pegam todos os nutrientes e, inclusive, a água para a planta daninha. E o pasto começa a sofrer por falta de nutrientes e água. Agora, Wagner, você falou lá no começo alguns tipos de degradação. Eu queria entender se existem níveis de degradação. Existe? Não. É claro que existe a pastagem em degradação e a pastagem degradada. Tá? A pastagem degradada é quando ela chega num nível que o custo para você recuperá-la é muito alto, mais alto do que a reforma. E aí não vale a pena para o pecuarista tentar fazer recuperação da pastagem dele. E a pastagem em degradação, ela começa a ocorrer em várias frentes. Por exemplo, aí existe surgimento de plantas daninhas, de plantas que também são daninhas, mas de folha estreita, que eu chamo de outras plantas, na queda do estande de pastagem, da quantidade de gramíneas por área, e também na queda da fertilidade.
Esses são os principais fatores. Além, é claro, de alguns sinais que começam a ocorrer. Por exemplo, erosão. É muito comum em pastagens em degradação a gente começar a encontrar a erosão do solo. Deixa eu ver se eu entendi direito, para o pecuarista também entender lá na outra ponta. Você falou que fica muito caro chegar no estágio da recuperação, então tem que ter uma ação preventiva, ou seja, quando começar a degradar, já tem que agir. Você falou muito em investimento, custo. Em que momento ele tem que começar a investir dinheiro? E vale realmente a pena? Quais são as vantagens? Lília, esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque normalmente, quando eu sou chamado a ir a uma fazenda, o pecuarista quer me direcionar às pastagens piores da sua fazenda. E eu travo e falo: não, pera lá, nós temos que começar pelas melhores pastagens. Isso causa um impacto no pecuarista. E aí ele me questiona: por que disso? Porque a função do técnico na fazenda, a função do profissional que capacitado, a função dos meus ensinamentos é justamente essa: é conduzir a pessoa para onde ele vai arrumar mais rapidamente e de forma mais econômica, mais rápido e mais barato. E aonde ele faz isso? Ele faz isso nas pastagens boas, nas pastagens que estão começando a se degradar. A pastagem degradada é muito oneroso, o estrago já está feito e vai demorar e o risco é grande. Então, num primeiro momento, vamos acudir aquelas que estão levemente degradadas. É rápido o processo e a gente consegue melhorar a fazenda no estalar de dedos. Entendi, ou seja, é completamente o oposto, né? Eles ficam equivocados, achando que tem que recuperar aquela que está mais estragada, e não, é aquela que tem melhores condições. E agora, e aquele pecuarista que não age rápido, Wagner? Que não começa a cuidar nem daquela que está em condições melhores? O que vai acontecer com a pastagem e até como consequência a fazenda dele? Olívia, vamos considerar um cenário. Você reforma uma pastagem e essa pastagem ela está zerada. É que nem um carro novo que sai de uma concessionária. Ele tá beleza, tá bonito, o motor tá jóia, nenhum arranhão. E você começa a usar esse carro e vai usando. Um belo dia dá um arranhãozinho daqui, outro dia um amassadinho de lá. O motor às vezes começa a dar algum problema ou se mostrar cansado. Alguns anos depois, você olha aquele carro, a pintura já está queimada do sol, o estofamento já não está tão bacana, ou seja, o carro já está degradando, está se estragando. A mesma coisa, Lília, acontece na pastagem. O pecuarista forma a pastagem e é fundamental que ele forme corretamente a pastagem dele, para ele ter o resultado, e aí ele começa a usar a pastagem. E aí o boi vai extraindo os nutrientes. A pastagem vai tirando os nutrientes do solo e vai transformando isso em massa que o boi vai se alimentar. Se o pecuarista não fizer a devida reposição desses nutrientes ou o controle das plantas daninhas que vão surgir no meio do caminho, o que vai acontecer? Vai começar a aparecer os arranhões, o amassadinho e aí por diante. E aí a pastagem vai perdendo o brilho, o viço dela. Ela deixa de ser viçosa, ela vai ficar mais lenta na rebrota, o capim cresce menos, começa a ficar mais espaços vazios e o boi começa a dar menos resultado. Nossa, é terrível isso, hein? Financeiramente, para a valorização da fazenda e tudo mais. Agora, tira uma dúvida para mim.
A diferença, quero saber da diferença de recuperar e reformar. Vê se eu estou correta. Recuperar é quando está totalmente estragada, e reformar é quando você aproveita aquela que está no estado menos degradado, e que nem você falou, que tem que olhar. Não, Não, tudo errado? você trocou. Eita, vamos lá, então. Recuperar, Lília, é quando você mantém o mesmo capim, você melhora o solo, aumenta a quantidade de estantes e elimina plantas daninhas, tá? Vai melhorar a qualidade daquela pastagem. Reformar, você pode fazer reforma trocando de gramínea ou não trocando. Mas se não trocar, você vai remexer o solo, você vai aradar o solo, tombar ele, vai fazer um processo de calagem, de fosfatagem, vai fazer uma nova semeadura naquele pasto. Vai começar tudo do zero. Agora entendi, eu troquei as bolas, hein, Wagner? É até bom que eu erre, para quem está na outra ponta, tirar essa dúvida e aprender de vez, isso é importante. Mas, Agora me diz Lília, uma... Oi, muita pode falar. gente tem essa dúvida. Muita gente. Porque é muito parecido, né? Reformar, recuperar, mas você está certo. Tem mais lógica que você acabou de me explicar. Falando então em recuperação, onde você vê que os pecuaristas mais erram na recuperação das pastagens? Bom, primeiro, ele começa a fazer recuperação e, às vezes, em um determinado momento, Lília, ele para, ele interrompe. E aí começa a voltar tudo para trás. O processo de recuperação, Lília, é um processo que você pode fazer em 1, 2, 3, 4, até 5 anos. E, normalmente, você, às vezes, demora esse processo por causa do custo. Entenda o que eu quero falar. Se você diminuir a taxa de lotação da pastagem, você está recuperando. Se você fizer uma divisão de pastagem, você está recuperando. Se você fizer um controle de plantas daninhas, você está recuperando. Um formigueiro, um cupinzeiro, uma fertilização da pastagem, uma adubação da pastagem. Tudo isso, Lília, é recuperação. Então, o que acontece? O pecuarista pode começar a fazer o processo dele aos poucos. Diminui a taxa de lotação, dá um descanso para a pastagem e a pastagem vai voltando. É claro que ele pode organizar um processo mais integral, mais inteiro, com herbicida, com divisão, com adubação e com manejo, e ter um resultado mais rápido naquela área. Mas muitas vezes o dinheiro não lhe permite e ele começa a fazer aos poucos. O problema, Lilian, está que a nossa pecuária ela é cíclica. Nós temos épocas de alta, como temos épocas de baixa. Quando o preço da arroba começa a cair, ou o preço do leite começa a cair, a primeira coisa que o pecuarista faz, suspender os investimentos em tecnologia que ele está fazendo na pastagem dele. E aí, todo o processo de recuperação que ele começou a fazer, começa a voltar para trás, estragar novamente. O processo de recuperação é um processo contínuo. Ele, normalmente, eu arrumo uma fazenda com 5, 6, até 7 anos. Então, ele tem que ter começo, meio e fim. E, muitas vezes, ele interrompe esse processo. Por exemplo, herbicida. Você faz um herbicida uma vez, você controla, em média, 70% das plantas daninhas, mas sobra 30%. E sem falar que no ano seguinte vai sobrar 30% e vai ter um nascimento de sementes de plantas daninhas. Então, o que você precisa fazer? No segundo ano, você faz um repasse de herbicida, uma nova aplicação, e controla mais 70%. No terceiro ano, você faz uma catação, Lília. É bem barato, bem econômico, e aí vem a paulada definitiva nas plantas daninhas. Você quase que limpa a pastagem. Daí para frente, é uma manutençãozinha ou outra. Então, você percebe que é um trabalho contínuo, um trabalho que vai ao longo do tempo.
E muitas vezes o pecuarista faz um herbicida naquela área, no ano que vem ele vai para outra área, depois para outra área. Daqui a uns 4, 5 anos, ele coça a cabeça e fala assim, puxa, está sujando tudo outra vez, agora eu tenho que fazer herbicida novamente. Então, ele não termina o trabalho que ele começou. Agora, Wagner, me diz uma coisa, tem alguma exceção em que a recuperação não é boa, ou talvez que traga alguns efeitos colaterais se essa recuperação for feita de uma maneira errada? Tem. Se ele não fizer corretamente, ele não vai ter o resultado que ele esperava. Veja bem que eu falei para você de alguns fatores. Por exemplo, plantas daninhas. Se o pecuarista inventar de começar com adubação com plantas daninhas, ele não vai ter um bom resultado, porque as plantas daninhas vão pegar o fertilizante para elas. Se ele começar a fazer adubação e o pasto dele está grande, ele não vai conseguir manejar, porque o pasto vai crescer muito, mas como o pasto é grande, o gado não consegue, ele não consegue colocar a quantidade de gado correta e vai perder capim. Se ele fizer tá? Sem análise de solo, perdão, ele pode fazer errado. Existem etapas, tá? Calagem, depois a fosfatagem, depois a potassagem, depois nitrogênio, depois os micros. Se ele não fizer, ele inverter essa ordem, querer usar nitrogênio sem melhorar o nível de fósforo, ele está perdendo. Tudo tem que ser feito dentro da técnica e com orientação, Lilian. Ô, Wagner, eu vou pedir para você repetir essa parte. Você já começou falando que tem que começar por plantas daninhas. Qual seria um plano eficaz? Passo 1, 2, 3, 4, para o pessoal que está em casa entender. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que ele tem que fazer é controle de plantas daninhas. Tá? É o início de tudo. Depois disso, ele faz divisão de pastagem. E, por último, vem a adubação. Por que isso, Lília? Porque se ele resolver adubar o pasto e não controlar, não eliminar as plantas daninhas vão pegar o fertilizante para elas e ele não vai ter o devido resultado. As plantas daninhas vão pegar a água e não, mesmo que tenha fertilidade, a pastagem não vai se desenvolver. Se ele quiser adubar um pasto grande, ele também não vai conseguir fazer um bom manejo, vai perder capim. Então, a ordem primeira é herbicida no controle de plantas daninhas. Depois, divisão de pastagem. E, por último, vem a adubação. E a adubação, Lilian, começa com calagem, depois vem fósforo, depois vem potássio e aí vem o nitrogênio, que é o último, é o combustível para você produzir mais e melhor. Olha, Wagner, adubação, eu acredito que vai ser um tema de um próximo programa dentro dessa série especial que a gente vai gravar. Mas vamos aproveitar só dar uma pincelada aqui. Existe uma resistência ainda muito grande para adubar? Diz aí. Demais, Lília. Eu perdi meu cabelo por causa disso. Lília, você já ouviu falar de cabeça dura? Oxe, se já. Pois é, o pecuarista é cabeça dura. Você acredita que eu tenho clientes que são empresários e eles falam para mim assim, ô Wagner, pecuária não paga adubação. E eu falo para ele, amigo, pecuária não paga erro, pecuária não paga baixa lotação, pecuária não paga você deixar o seu principal patrimônio, que é a terra, se acabar. Mas ele não aceita isso. Então, Lília, o que o pecuarista tem que entender? Um boi de 600 quilos, ele está extraindo do solo, de mamanda caducando, 6 quilos de fósforo. Um boi de 5 quilos de fósforo. E assim por diante. Quantos bois já não saíram da fazenda? Quanto já não extraiu? E, infelizmente, o Brasil é muito pobre em fósforo. Ah, mas meu negócio é leite, Wagner.
Piorou. 1 litro de leite é 1 grama de fósforo, meu amigo. Então, a extração é estupidamente grande. E o pecuarista tem que ter essa noção. Olha, então você que está acompanhando a gente, não perca então nos próximos programas, a gente vai fazer um programa só sobre adubação. Vamos continuar aqui com a questão da degradação. Wagner, eu já ouvi dizer de um técnico, aí eu não sei se isso é um caso muito peculiar ou se costuma acontecer, acho que você com os seus quase 40 anos de experiência no mercado vai poder me dizer melhor, que às vezes tem pecuarista que prefere arrendar uma outra fazenda, uma pastagem nova, do que recuperar aquela que ele já tem. E o técnico falou que é mais caro arrendar do que recuperar a própria pastagem que está se degradando. Isso costuma acontecer realmente no mercado ou foi um caso assim específico? Como é que Isso acontece muito. Tem muita gente que arrenda pasto. E quando a fazenda dele não está aguentando a lotação de gado, ele se acha um grande pecuarista, um cara que tem muito gado, e aí ele vai e arrenda uma outra fazenda. Uma fazenda de uma viúva. Mas com que coisa que aquele pasto lá não vai se degradar. Se degrada também. E qual é o problema do arrendamento, Lília? Na grande maioria das vezes, ele arrenda uma propriedade que não é colada com a dele. Então, ele vai ter que deslocar máquinas para lá, ele vai ter que deslocar trator, vai levar sal, vai ter que ir lá olhar para fazer o rodeio do gado. Ou seja, ele vai gastar mais mão de obra, muito mais do que ele gastaria na fazenda dele para arrumar a pastagem. Quando muitas vezes eu vou a uma fazenda e começo a fazer as contas com o pecuarista do investimento que ele vai ter para melhorar a pastagem, a primeira coisa que ele fala é: não tem dinheiro. Aí eu proponho: vamos diminuir um pouco o rebanho. Ele não aceita. Vamos pegar um dinheiro no banco. Ele também não aceita. Então a gente fica muito amarrado, às vezes, pelo próprio pecuarista, que ele não quer fazer aquele investimento e melhorar o principal patrimônio dele. Mas, Wagner, depois que ele acaba se convencendo e fazendo e tendo resultado, ele se arrepende de não ter começado antes? Na maioria das vezes. O que acontece, Lilian? Quando eu vou na fazenda do pecuarista, ele faz a conta para recuperar, ele passa a ter noção do tanto de área que ele tem degradado na fazenda dele. E ele quer arrumar tudo de uma vez. Aí é onde entra o discernimento, a experiência da gente no campo. O que eu faço? Eu busco a melhor área, as áreas menos degradadas dele, e proponho a ele recuperar uma parcela da fazenda. Ele recupera, ele vê a diferença, e aí ele começa a comparar uma com a outra. E aí a coisa começa a tomar o rumo, graças a Deus. Agora eu estou entendendo aí, porque você acabou perdendo tanto cabelo, viu? Não é fácil, não. Me diz uma coisa, de quanto em quanto tempo o pecuarista deve monitorar essa recuperação? Sempre, Lília. Por exemplo, se entrou nas águas e o capim não rebrotou, é sinal de degradação. Se está nascendo alguma coisa de planta daninha, é sinal de degradação. Se começou a surgir espaços vazios, é sinal de degradação. Se o pasto secou depressa demais, é sinal de degradação. O pecuarista, eu costumo brincar, que o pecuarista tem que ter um olho para o gado e um olho para o capim. E sempre tem que acompanhar essas coisas. Não existe coisa melhor hoje em dia, ali, do que um celular. Por quê? Porque você anda na fazenda e vai tirando fotos nas diferentes épocas do ano. E depois pode analisar aquilo, a foto de um ano atrás. Como é que estava o ano passado e como é que está agora. Esse monitoramento tem que ser permanente. Agora, o pecuarista que entende de toda essa necessidade, Wagner, ele vai se tornando paciente, resiliente, quando ele adota essas medidas de recuperação? Olha, muita gente muda, mas sabe por que está mudando mais? É o pecuarista
cabeça dura, que está se aposentando, estão vindo os filhos do pecuarista, os netos do pecuarista, que vêm de mente aberta, cabeça aberta e querendo inovar na pecuária. Ou aquele pecuarista vende a sua fazenda e alguém mais empreendedor que ele compra a fazenda. Mas eu tenho reparado também, Wagner, que não só os jovens, mas quem tem mais idade, para os seus 50, 60 ou mais, tem se preocupado, inclusive procurando conhecimento, procurando cursos nesse sentido, procurando o seu trabalho também, não? Ah, Lília, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o caboclo, quando perde muito dinheiro e ele toma puxão de orelha da esposa e dos filhos, ele cria juízo e começa a buscar o rumo. O Wagner, ficou faltando a gente falar mais alguma coisa em relação a essa questão da degradação em si? Alguma outra mensagem especial você passa para o pecuarista que está nos assistindo agora e que vai, enfim, tocando com a barriga, sabe? Vai levando? Ô Lília, faltou sim. Olha, faltou uma coisa muito importante, que o pecuarista precisa criar um cenário de como está a fazenda dele. Eu costumo dizer que ele tem que fazer um diagnóstico. E você me conhece muito bem e conhece a tecnologia que eu desenvolvi de diagnóstico de pastagem. E ela eu vou passar carinhosamente nos meus cursos e treinamentos para esse pecuarista. Se ele fizer um bom diagnóstico e tiver consciência do tamanho que ele tem do pepino, da degradação, eu tenho certeza que ele vai acordar e vai começar a socorrer. O preço das terras aumentaram no Brasil todo, Lília. O preço está muito alto. Em qualquer lugar que eu ando pelo Brasil, a gente vê o preço da terra cara. Não dá mais para ficar comprando outras fazendas e ficando com aquelas degradadas para trás. Sem falar que a pressão ambiental é muito grande sobre o pecuarista brasileiro. A questão de degradação, a questão do aquecimento global, tudo isso está ligado à degradação da pastagem. Se nós quisermos ter uma pecuária mais sustentável e mais produtiva, está na hora de mudar. Bom, só fazendo um resumo aqui desse nosso primeiro programete numa série que promete muito conhecimento, a gente viu aqui que o pecuarista não sabe muito bem diferenciar um pasto degradado ou não, ele já começa a normalizar, aceitar aqueles cenários de plantas daninhas. Vimos também que é importante investir, porque não investir sai muito mais caro. Vimos também que podem existir erros na recuperação, por isso tem que ser uma recuperação muito bem feita, sempre acompanhada de alguém que entenda realmente do negócio. Vimos que existe uma diferença entre recuperação e reforma, que eu acabei confundindo. Vimos também que é preciso começar pelo pasto que está menos degradado, não mais degradado, senão ele vai gastar mais dinheiro. Falei tudo certinho, Wagner? Tem mais coisas a complementar nesse nosso resumo aí? Falou. E eu gostaria de deixar uma mensagem final. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Não espera a vaca ir para o brejo, meu amigo. Está na hora de você mudar, está na hora de você fazer a sua fazenda mais produtiva e mais rentável. Não se esqueça que lá no começo eu falei, você tem condição de dobrar a tua taxa de lotação. Está duvidando? Vem comigo e vem ver. Bom, obrigada pela sua participação, Wagner, pelo convite de me convidar a fazer parte desse projeto, que a gente tem como desafio fazer o quê? Dominar a pastagem na seca e nas águas, para você dobrar a sua rentabilidade, dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Nós ficamos por aqui e aguarde o nosso segundo programete dessa série especial sobre pastagens. Wagner, até uma próxima. Lília, o que é o próximo assunto depois? Olha, Wagner, peraí, deixa eu abrir aqui o nosso próximo assunto. Erros comuns no manejo de pastagens na seca, a gente vai falar. Nossa, vou bater à vontade. Tchau, até a próxima. Tchau, Lília.